Olá, queridos irmãos, bom dia, graça e paz. É um prazer estar com vocês em mais uma escola bíblica dominical. É uma bênção para todos nós esse dia, uma lição muito importante. Apesar de não estarmos reunidos no templo, mas nós temos um tempo de qualidade, ainda que eu aqui, vocês aí do outro lado assistindo, mas eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, a sua revista. O nosso tema é o assunto da lição de hoje, a lição de número 4, é um assunto extremamente importante, pertinente, quando a criatura vale mais do que o Criador. Todo esse trimestre nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E eu quero te convidar então a estar conosco, não permita que nada roube a sua atenção nesse precioso tempo que nós estaremos juntos através desse canal que tem sido bênção para muitas pessoas. Deixa Deus abençoar a sua vida através da palavra para que o seu e o meu coração sejam ricamente abastecidos e abençoados. E para tanto eu quero te convidar a fazermos uma oração nesse momento. Feche comigo seus olhos, se possível, e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento tão precioso que os teus filhos e filhas estão conosco agora, Senhor, e são abençoados e serão abençoados pela tua palavra, nesse assunto tão rico, tão importante, e que nos dias em que nós vivemos ainda se mostra cada vez mais importante, Senhor. Dá-nos a tua graça, unge os nossos lábios, a nossa mente, para que tudo que tratarmos aqui não seja apenas pertinente, mas sobretudo aplicado e aplicável ao nosso coração. Pai, assim eu oro pedindo a tua bênção sobre todos os teus filhos e filhas que estão conosco nesse momento e em outros tantos que serão oportunizados nesse canal para ouvirem a tua palavra e para juntos aprendermos da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, é mais difícil do que estarmos na igreja, porque sentimos a falta, né, do olhar atento dos nossos irmãos e irmãs, da interação, mas nós vamos tocando o barco das nossas necessidades. Hoje não temos uma escola presencial por causa da demanda do término da nossa reforma, construção, tivemos de parar porque o nosso templo está impedido, né? Nós estamos ali num processo de emassamento e de pintura, então os irmãos não podem, nós não temos como utilizar o templo no dia de hoje, mas estamos aqui nesse canal que é bênção de Deus para a nossa vida, e eu quero te convidar então, já de posse da sua revista, da sua Bíblia, a abrir comigo nessa lição maravilhosa, lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo, nós encontramos esse texto na palavra de Deus, no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 25, que diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática, ela nos diz que a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humanas. Nós vamos estudar esse assunto, como eu disse, um assunto muito pertinente, quando o ser humano se coloca no lugar de Deus, e é um assunto muito atual. Nós vemos uma sociedade muito afastada de Deus, dias muito difíceis, dias muito trabalhosos. Como diz a palavra de Deus, os últimos dias seriam dias trabalhosos, e nós estamos vivendo esses dias, e isso nos alerta para a importância que nós temos de conhecer a palavra e de aplicar a palavra ao nosso coração. A leitura bíblica em classe da nossa lição também está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versos 18 a 25. Se você tem a sua revista, você vai acompanhar pela revista. Se você não tem a revista, você vai acompanhar pela sua Bíblia. Então aí, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler aqui e você vai me acompanhar aí com a sua Bíblia ou a sua revista. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. Porque Deus lo manifestou.
Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Esse texto é um texto de quase 2000 anos, mas é um texto atualíssimo. Preste bastante atenção. Versículo 23, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. É a figura dos dias que nós vivemos. E mudaram a glória do Deus invisível, incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, desejos errados do coração, à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vivemos exatamente esse quadro. Vivemos num tempo em que nunca na história da humanidade se presenciou um afastamento tão grande das pessoas de Deus. Até mesmo aquelas que se entendem religiosas estão deturpando a palavra, falsificando a palavra, fragilizando a palavra para que a palavra se amolde aos seus conceitos, para que a palavra se amolde aos seus defeitos particulares, aqueles defeitos que são defeitos do coração, mas que as pessoas não querem abrir mão. E nós vemos um tempo de antropocentrismo assim desvairado, humanismo. E o que é o antropocentrismo, o humanismo? É o conjunto de ações, um conjunto de doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas. Aí daí a palavra deriva do grego antropocentrismo, o humano no centro, o homem no centro. E esse agir, essa cultura não é de agora, irmãos. Nós vivemos um tempo mais delicado, mas é uma herança cultural de movimentos históricos, políticos, sociais que remontam séculos atrás, lá desde o início da Renascença, e que se desdobra desde lá do século XIV, XV, XVI. Desde esse período, esse movimento vem se desenvolvendo. É claro que com o passar do tempo ele tomou mais corpo, mais forma, ganhou mais adeptos. No início havia ainda alguma resistência, hoje virou quase que uma norma da sociedade, né? O ser humano ele foi colocado mesmo no centro. Hoje frases humanistas são muito comuns, e nós vemos isso assim, nós que conhecemos a palavra de Deus, vemos isso com muita preocupação, porque vemos um afastamento das pessoas de Deus. E vemos com mais preocupação ainda quando percebemos que pessoas, mesmo dentro das igrejas, têm se comportado assim, mesmo que desapercebidamente, mesmo que desavisadamente, porque não têm focado suas vidas na palavra. E aí, quando não tomam como norte para as suas ações a palavra, é fato que o coração vai ter de dominar as ações. E o que a Bíblia diz do nosso coração? O que a Bíblia diz dos nossos sentimentos? Nossos sentimentos, nosso coração é enganoso e perverso mais do que todas as coisas, e quem o pode conhecer? Então, quando o ser humano desloca Deus do centro, quando o ser humano evita a religião, a religação, a reaproximação do homem a Deus e se coloca no centro da situação, o homem se afasta de Deus, porque não há como servir a dois senhores. Ou eu sirvo, adoro a Deus, ou eu adoro os meus próprios sentimentos, eu sirvo a minha própria razão. E a Bíblia diz que aquele que vem após Jesus, o Senhor Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz, para então segui-lo. Então, o Evangelho diz isso. O Evangelho é um padrão de Deus para que o ser humano se livre dessas mazelas do pecado, que não são mazelas, não são novidades. Desde o Éden,
nós temos esses enfrentamentos. A carne precisa sempre ser combatida. Ao longo da história da humanidade, pessoas venceram, pessoas perderam, sucumbiram, porque deram vazão aos seus próprios interesses. Então, nessa manhã nós vamos estudar exatamente como nós podemos, pela palavra de Deus, viver uma vida pautada, uma vida digna, uma vida honesta, uma vida piedosa, uma vida que agrade a Deus. Porque quando nós agradamos ao Senhor, a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a alegria do Senhor é que nos fortalece, a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa introdução da lição diz que a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. É claro que nós observamos na sociedade quantas pessoas se julgam tão sábias, tão entendidas, tão intelectualizadas, quanto nós evangélicos somos acusados de pessoas tacanhas, pessoas aculturadas ou pessoas com mente fechada, com mente limitada, porque cremos na palavra e a sociedade as pessoas acabam dizendo que nós vivemos a loucura de acreditarmos em tudo. Nós não acreditamos em tudo, nós acreditamos no que a palavra de Deus diz, e isso é bem diferente de acreditar em tudo. Pelo contrário, nós não acreditamos em nada senão a palavra de Deus. Como uma das 5 solas da Reforma Protestante, sola Escritura, só a Escritura é a razão da convicção da nossa fé. Com o advento, ainda na introdução, com o advento da revolução do pensamento, a criatura passou a ser priorizada num movimento de autoidolatria. E isso, ao longo dos séculos, foi ganhando corpo. O número de pessoas lá no início, na saída da Idade Média para a Idade Moderna e depois da Idade Moderna para o pós-modernismo, para o que nós vamos estudar daqui a um pouco mais, a cultura líquida, né? Nós vemos que a sociedade foi aderindo, os conceitos, os padrões de moralidade foram sendo abandonados, aquilo que a Bíblia diz como verdade absoluta foi sendo rechaçada. Num primeiro momento ela foi apenas sendo despistada, mas vivemos num tempo em que a verdade não está sendo mais despistada, a verdade está sendo desmerecida, desacreditada, até mesmo dentro de meios evangélicos, de pessoas que deveriam defender aquilo que a verdade bíblica defende e denunciar aquilo que a verdade bíblica denuncia, mas hoje tem transformado, invertido os polos e aquilo que não é bom tem sido maquiado para que pareça bom e aquilo que é bom tem sido esquecido. E a palavra de Deus, ela é muito firme nesse sentido. O pecado não deixa de ser pecado porque eu não digo que é pecado. O pecado não deixa de ser pecado porque as pessoas não acreditam mais ser pecado. O pecado é pecado e ele continua sendo pecado com todas as suas consequências, a menos que o sangue de Jesus seja passado na vida do indivíduo que confessou e abandonou os seus pecados, para que então receba o perdão e a regeneração através do sangue, a lavagem do sangue de Jesus. A introdução diz que o homem fez escolhas que o afastaram totalmente de Deus. Já no primeiro tópico da nossa lição, irmãos, nós vamos ler, o primeiro tópico ele tem por título o desprezo à verdade. E no primeiro ponto do primeiro tópico, nós temos o seguinte assunto, a impiedade e injustiça. Impiedade e injustiça são palavras que estão no cotidiano, principalmente no meio evangélico, porque, como eu disse, pela palavra de Deus nós somos orientados todos os dias, consultados todos os dias, nós somos abençoados pelo Espírito Santo que nos faz lembrar da palavra de Deus para que possamos evitar essas questões. Então, pela palavra de Deus, nós somos orientados a fugir da impiedade, da injustiça. E a nossa lição diz que o termo impiedade,
e a tradução do grego, de uma palavra grega, é acebeia, e se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Irmãos, esse é o retrato da sociedade chamada pós-moderna. As pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Hoje, a cultura do corpo, a cultura da mente humana, a cultura da banalização da vida, da banalização do pecado, tem sido assim difundida aos quatro cantos. Os meios de comunicação, os mais diversos, hoje levantam bandeiras que são completamente rechaçadas pela palavra, mas que cada vez são menos aceitas pelas pessoas. Daí nós vemos um quadro de desequilíbrio social. E há uma outra expressão, além da expressão impiedade, que é essa decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Nós temos também outro vocábulo, injustiça, do grego adikia, e significa sem retidão diante de Deus, sem retidão diante do próximo. O que isso significa? Significa que o homem deliberadamente escolheu, decidiu desprezar a verdade, virou as costas para a verdade, abandonou o temor e, virando as costas para o pecado e abandonando o temor, o pecado tem sido relativizado. Hoje é muito comum ouvirmos de pensadores, de influencers, que a Bíblia é um livro tacanho, um livro antigo, um livro antiquado, que alguns valores até podem ser seguidos, mas que em algumas outras questões, alguns temas já foram envelhecidos. E nós, como crentes em Jesus, sabemos que não há livro mais atual que a Palavra de Deus. É o único livro que conta a história do início ao final da humanidade. Nós temos a história de agora e a história da eternidade registrada nesse livro. Portanto, esse é o livro mais importante de toda a história da humanidade. Eu quero te deixar um conselho como aluno da escola dominical, como professor de escola dominical. Eu quero te deixar um conselho que é um conselho valioso, é um conselho que pode valer a sua vida. Ame esse livro, conheça esse livro, leia esse livro. Ore para que a palavra que está registrada nesse livro seja entendida e aplicada ao seu coração e ao seu viver diário. Porque o que nós estamos enxergando hoje é uma sociedade afastada de Deus, uma sociedade que não tem compromisso com a verdade, uma sociedade que vive mergulhada em impiedade e mergulhada em injustiça. E por causa disso, o que acontece quando nós temos esse retrato? Insensatez humana. O homem se torna insensato. Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza, nós lemos aqui no primeiro capítulo, faz com que o ser humano possua o conhecimento necessário, o conhecimento suficiente sobre o Criador. A própria natureza, a perfeição da natureza mostra a grandeza de Deus. Seria impossível um universo tão pleno, tão vasto, tão minimamente detalhado e tão poderosamente organizado fosse fruto do acaso, fruto de sucessivos e sucessivos acontecimentos. Não é assim. Nós cremos pela palavra que há um Deus Criador e que o universo revela, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento manifestam as obras de suas mãos. Então, por conta desse afastamento, o homem se torna insensato e, vendo essas provas naturais, além das provas reveladas, além do evangelho pregado, desde os tempos mais remotos, as provas da própria natureza já demonstravam ao ser humano: não, isso não é obra do acaso. Existe um arquiteto poderoso, maravilhoso, que criou tudo isso e ele é o responsável.
e ele precisa, deve, ele merece ser adorado. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado, por se tornar insensato, porque insensatez é perda de sensatez, perda de equilíbrio, perda de senso, perda de lógica. O homem, apesar de muito conhecimento, eu gostaria de abrir um parêntese aqui para fazer uma aplicação. Conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Eu posso amontoar conhecimento e não ter sabedoria suficiente para usar o conhecimento que eu tenho. Existem provas inúmeras na sociedade, desde os tempos mais remotos. O homem veio desenvolvendo conhecimento e, ao invés de utilizar esse conhecimento para bem, hoje as enfermidades poderiam ser, grande parte delas, erradicadas, mas o conhecimento acumulado não tem sido transformado pela sabedoria que só tem aqueles que realmente são respaldados pela bênção de Deus, porque a bênção de Deus nos torna sábios. Eu não estou dizendo aqui que não precisemos acumular conhecimento, ter conhecimento sobre as mais diversas áreas é muito bom, muito importante. Sobre as suas áreas de atuação é importante que você tenha conhecimento, mas utilizá-lo de forma sábia é prova de sensatez. E o que nós vemos na nossa sociedade é uma sociedade cada vez mais afastada da verdadeira sabedoria. Os homens são insensatos e em lugar de reconhecer o Criador na vastidão do conhecimento acumulado, o que eles fazem? Eles se afastam de Deus e procuram teses que reforcem as suas vidas cada vez mais depravadas, cada vez mais afastadas de Deus, cada vez mais afundadas, chafurdadas no pecado. Em lugar de reconhecer o Criador, o grande Deus, o nosso Senhor, como alguém que merece e deve ser adorado, o ser humano age como se ele fosse ele próprio o Criador, o dono de sua própria vida. E nós sabemos que não é assim. Hoje estamos aqui e a Bíblia diz o que é a vida do ser humano. É como um vapor que passa. Hoje nós estamos aqui e amanhã o vapor se foi e não se sabe mais. A história não é mais contada porque não há mais história a ser contada, ao menos aqui não, porque nós fomos criados por Deus para sermos eternos. Então a nossa história, ela é finita nesse estado de vida, mas nós temos uma história eterna e ela deve ser bem vivida nesse tempo exíguo que nós temos aqui, chamado vida humana, vida na Terra, para que a nossa história eterna seja ao lado de Jesus, que morreu por nós para que os nossos pecados fossem perdoados, para que essa palavra que revela a vontade de Deus, ela possa se cumprir com todas as suas bênçãos em nosso favor. Então, o ser humano, ele se tornou, por se afastar de Deus, ímpio, injusto. Por causa disso, seu viver é um viver de insensatez, de desequilíbrio. E a partir daí, o que acontece com esse ser humano? Ele passa a cultuar a criatura, ele abandona a Deus e começa a cultuar a ele próprio ou a coisas que lhe interessam. Ao rejeitar a Deus, nos diz a lição, ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, porque a Bíblia chama assim aqueles que se afastam de Deus, né? Os filhos da desobediência, os filhos da ira de Deus, porque a ira de Deus se manifesta sobre essa desobediência, eles são deixados à mercê de seus próprios desejos pecaminosos. Há quem pense que o juízo não executado previamente simboliza não juízo. Há quem pense que Deus não está vendo, que Deus não irá cobrar. Mas há uma balança pesando tudo e chegará um tempo do acerto de contas. Toda criatura terá de acertar contas diante de Deus. Você, eu, todos nós, grandes, pequenos, reis, nobres, sábios, tolos,
todos nós prestaremos conta da vida que nós recebemos do Senhor. E alguns irão ter uma surpresa muito ingrata quando chegarem diante dessa prestação de contas, porque irão perceber que, por rejeitarem a Deus e por viverem à mercê de seus próprios desejos, seus próprios deleites, desperdiçaram a grande oportunidade de viverem uma vida realmente abençoada. Por causa disso, o ser humano começa a buscar satisfazer esses desejos pecaminosos. Por que isso acontece, irmãos? Porque nós somos seres que fomos criados para adorar. O ser humano é adorador por natureza. Talvez você esteja pensando, não, pastor, mas há aqueles que são religiosos, aqueles que se declaram ateus. Olha, todo ser humano é adorador. Aqueles que dizem não acreditar em nada precisam de fé minimamente suficiente para acreditarem que não acreditam em nada. Quando tiram Deus, pelo menos em suas mentes, do trono, do qual Deus nunca saiu e nunca sairá, essas pessoas, elas se colocam, pelo menos de forma imaginária, nesse trono. E aí, as suas ideias, as suas ideologias são adoradas no lugar de o Deus único e verdadeiro ser adorado. Isso é um grande pecado. E aí, o que acontece? As pessoas começam a se sentir vazias e aí elas precisam preencher esse vazio. Eu costumo dizer que o ser humano tem dentro de si um buraco do tamanho de Deus e ele só pode ser preenchido pela presença de Deus. Quando nós não satisfazemos essa necessidade, essa lacuna dentro de nós de Deus, nós começamos a buscar em subterfúgios, em coisas que não têm o poder, mas acabam que enganam o ser humano por um determinado momento, porque a presença do Senhor ela traz deleite, a presença do Senhor traz conforto, a presença do Senhor nos dá prazer, prazer de verdade. Não um prazer que a sexualidade pode proporcionar, que é um prazer humano, que dentro da licitude é um prazer belo, que Deus dotou o ser humano dessa capacidade. Mas quando o homem se afasta de Deus, esse buraco no seu homem interior, ele é grande demais. E aí ele, por se afastar de Deus e por essa necessidade de se sentir bem, de ter prazer em alguma coisa, como ele se coloca no centro de adoração, ele precisa oferecer a si próprio sacrifícios. E aí é que nós vemos os desejos pecaminosos sendo alimentados, impureza sexual, degradação do corpo, dentre tantas outras coisas. A corrupção moral do ser humano, ela faz o homem trocar a verdade pelo engano, faz o homem preferir honrar e servir as suas próprias ideologias de ser criado, abandonando o Criador, que deve ser adorado. Se todo ser humano parasse um minuto e pensasse, não, existe algo maior, existe algo muito mais importante que eu, e eu preciso pensar seriamente nisso. Todos os homens e mulheres do mundo certamente iriam se deparar com a mesma verdade revelada, o Verbo encarnado, Jesus, que disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu tenho alívio para dar a vocês. Foi Jesus quem falou essas palavras, porque ele sabia que todos os homens, todos, sem exceção, afastados de Deus, estão pesados, estão sobrecarregados, estão com fardos violentos, pesadíssimos, pesados demais para si próprios. E aí o que acontece? O homem tem que buscar cada vez mais saídas. E quanto mais ele busca, é como um ser humano, é como uma pessoa que tenta resolver os seus problemas mergulhando nos vícios. Certamente, ao invés de resolvê-los, ele irá adquirir outros tantos, porque os vícios não têm o condão de resolver problemas. Ele tem a particularidade
de produzir problemas. Então, toda vez que o homem se afasta de Deus e ele tenta suprir a ausência, a carência de Deus com coisas que não são a presença de Deus, certamente ele está enganando a sua alma, ele está enganando a si mesmo. Mas é fato que nós não lutamos, a Bíblia diz que não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra principados e potestades. Nós temos um inimigo ferrenho que ataca o ser humano na sua mentalidade. E o homem afastado de Deus, ele perde essa lógica, porque ele perde o discernimento, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sem a pessoa do Espírito Santo, o homem não se convence. Pelo contrário, ele se convence de que está fazendo a coisa certa, porque, ao menos momentaneamente, aquilo lhe dá prazer. E Satanás coloca na cabeça das pessoas, jovens, adolescentes, velhos, não importa a idade, ele coloca, olha, quanto mais prazer você tiver, mais certo você estará. Quando na verdade nós sabemos que isso não é verdade. Muitas vezes o ser humano tem sensações momentâneas que lhe dão prazer, mas essas sensações são todas finitas e elas se extinguem, e aí o ser humano precisa produzir um próximo, e um próximo, e um próximo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, e o ser humano vai de abismo em abismos até não conseguir mais retornar àquela origem para o qual ele foi criado. E esse é o desejo do inimigo de nossas almas, enganar o ser humano a tal ponto que ele acredite ser suficiente em si mesmo, se afastando de Deus a uma distância tamanha que ele não consiga retornar a Deus. Nós louvamos a Deus porque nós temos o bendito Espírito Santo, que chama a atenção dos seres humanos. E a grande comissão, ela traz uma responsabilidade para a igreja. A responsabilidade de nós entendermos que nós fomos chamados para que, através do Espírito Santo, sejamos usados como boca para esse mundo, boca abençoadora para esse mundo que está pervertido, para esse mundo que está corrompido, para esse mundo que está abalado moral e emocionalmente, para esse mundo que não tem solução, porque só há um caminho. Jesus não disse, eu sou um caminho, ele disse, eu sou o caminho. Se alguém quer ir a Deus, o único caminho é Jesus. Se alguém quer ter prazer e felicidade de verdade, prazeres que não findam em momentos, em minutos ou horas, este alguém precisa de Jesus. Como diz a letra da canção, eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus. E como pecadores, o que nos resta é virmos para a luz que resplandeceu da cruz, porque você e eu, nós, certamente, nós precisamos de Jesus. E quando o homem começa a cultuar a criatura, nós observamos que nós temos alguns exemplos. Na religião, seres criados são cultuados. Jesus é o caminho. Não há intervenientes. Não há intercessores entre Deus, Jesus e o homem. O caminho é Jesus, Ele é o intercessor, Ele não nos deixou sozinho. Nós temos o outro Consolador, o nosso advogado que está conosco, o Paráclito, o Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos que nós não podemos explicar. O Senhor Jesus tem um sacerdócio em nosso favor. Mas outros homens, não, nenhum deles, por melhores que foram, por melhores que sejam, nenhum de nós tem o condão, tem a capacidade de levar alguém a Deus. Não, quando você apresenta Jesus a alguém, quem convence essa pessoa não é você. Não foi a sua palavra, não foi a sua mensagem, nem tampouco a sua oração. Isso pode ter sido, no máximo, um veículo que conduziu até a porta. Mas a porta nunca deixou de ser, sempre será Jesus. E quem passa pela porta que é Jesus,
entra certamente e com segurança no céu. Na religião, os seres criados, seres humanos ou imagens, nas diversas culturas, são adoradas no lugar de Deus. Na ciência, a matéria é colocada no lugar de Deus. A fé é colocada em prova, em xeque todos os dias. Nós vemos a boa vontade dos cientistas, dos intelectuais de diversas áreas, de diversos saberes, a boa vontade em reconhecer histórias, outras diversas, com pouco ou nenhum fundamento documental, mas quando se trata da palavra de Deus, com farta documentação, com farta comprovação científica, nós vemos as pessoas buscando alguma coisa que pudesse denegrir a palavra de Deus. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, continua dizendo que toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, e que a palavra do Senhor é viva e eficaz. No meio social, nós temos um outro exemplo a ser dado. O meio social, os artistas, atletas, políticos e até líderes religiosos são adorados. E aí vai, irmãos, uma advertência para nós, para você e para mim. Existem pessoas que precisam ser respeitadas. Nós, pastores, nós temos o peso do sacerdócio. Você precisa orar por nós. É bom que você se lembre de nós nas suas orações. É bom que você respeite, né? A fé dos pastores deve ser uma fé imitável, né? E para tanto aí é uma grande responsabilidade, né? Precisamos ter fé imitável, né? Nós precisamos ter um padrão de comportamento que seja imitado pelas ovelhas, por aqueles a quem nós pastoreamos, mas nós também somos ovelhas. Então, quando nós cultuamos a quem quer que seja, quando nós valorizamos em excesso a quem quer que seja um líder, seja um cantor, seja um movimento, seja uma denominação, nós corremos um risco muito grave de incorrermos nesse erro, de cultuarmos a criatura. Quem fez é Deus, quem faz é Deus, quem fará é Deus. Ele merece honra, a Ele a glória e para Ele o louvor. E isso é desde os tempos mais antigos até a eternidade, não vai mudar nunca. Se você gosta de alguém, se você gosta de um estilo, se você gosta de uma igreja, se você gosta de uma denominação, glória a Deus por isso. É bom que você honre seus líderes, é bom que você tenha paradigmas nos quais você possa se espelhar, mas sempre se lembrando, olhando para Jesus, porque Ele, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo maior. Ele vai receber a glória. Eu costumo dizer que quando você ouvir uma boa mensagem, quando você participar de um bom trabalho, de um bom culto, de um bom movimento de adoração, lembre-se, foi para Jesus que tudo aconteceu. Foi por causa de Jesus que aquele momento aconteceu. E a glória nunca, nunca, em hipótese alguma, pode ser dada a outra pessoa qualquer que seja. Então, quando você ouvir um bom pregador, pense sempre, glória a Deus, eu te louvo, bendito Espírito Santo, por ter dado tanta sabedoria, por ter dado tanto discernimento a este homem ou a essa mulher para pregar, ou para cantar, ou para compor, ou para tocar, ou fazer qualquer outra coisa na obra de Deus. Eu quero avançar para o ponto 2 da nossa lição, mas eu quero que você pense em algo que João afirmou quando os seus discípulos chegaram a ele, lá no capítulo 3 do Evangelho de Jesus, escrito por João o Evangelista, mas essa declaração é de João o Batista.
no capítulo 3, o versículo 27, ele vai declarar o seguinte: o homem não pode receber nada, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E essa resposta vem após uma indagação de seus discípulos. Eles chegaram incomodados e falaram: Mestre, Rabi, aquele homem a quem você batizou, ele também está batizando. Como isso é possível? Como se João pudesse impedir Jesus de fazer. E ele disse: eu já disse para vocês que eu não sou o Messias. Eu vim antes dele, mas o que vem depois de mim é maior que eu. E lá no versículo, se não me engano, no versículo número 30, ele vai dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. E que esse também seja o seu e o meu sentimento. Quando fizermos algo bom, foi para a glória do Senhor e por causa do Senhor que fizemos. Então a glória deve ser e sempre será dele. No tópico 2, e é um tópico bastante histórico, ele é profundo, irmãos, ele é importante, mas nós não teríamos condição de exaurir o tema aqui nesse tempo curto que nós temos de escola bíblica dominical, e por ser bastante histórico, ele precisaria ser mais detalhado. Então eu quero fazer uma leitura breve, fazer alguns pequenos comentários para avançarmos para o terceiro tópico e encerrarmos a nossa lição de hoje. A revolução do pensamento humano é o tópico 2 da nossa lição. O renascentismo. Diz assim: a Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. E a característica desse movimento da Renascença foi um profundo racionalismo, porque era uma transição, a saída da Idade Média, que os historiadores chamam de Idade das Trevas, por causa de uma série de questões de má utilização, de governança, de religião, que impediam a comunidade de aclarar suas ideias, de buscar o conhecimento. Então, quando esse conhecimento começou a chegar às pessoas, ao invés de tomar esse conhecimento com sabedoria, para que então a sociedade pudesse finalmente avançar, crescer em vários sentidos, eles amealharam, somaram conhecimento e buscaram se afastar de Deus, sob a desculpa de que a religião tinha servido como base de opressão e eles queriam se livrar daquela opressão, quando na verdade o que eles tinham de reclamar é do problema do nível de sacerdócio que havia imposto àquelas comunidades, aquele momento histórico, um tempo ruim, um tempo realmente ruim. Mas o conhecimento por si só, ele não seria suficiente para que o homem pudesse, pelo conhecimento apenas, se livrar de todas as suas mazelas. E aí o que acontece? A sociedade consegue, teoricamente, se afastar daquelas, pelo menos teoricamente, daquelas mazelas sociais da Idade Média, entram na Idade Moderna e depois, séculos depois, na pós-modernidade, até chegarmos a meados do século XX, pós-modernidade, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas já nesse período de renascença, a característica do movimento é exatamente essa busca por um profundo racionalismo. Tudo devia ter uma explicação racional. Irmãos, a nossa fé, ela não é irracional. A nossa fé é lógica. Só que a nossa lógica, ela é transcendente. A nossa lógica é: se tudo diz não, mas Deus diz sim, eu acredito em Deus mesmo contra todas as circunstâncias. Isso não é ser irracional. Isso é viver numa lógica que está num patamar mais elevado. E nós cremos assim. Nós cremos que temos um Deus que revela a nós uma vontade que é superior a essas questões humanas. Mas o Evangelho é assim racional. O Evangelho também é o poder de Deus. Como ele é racional, mas ele não pode ser racionalizado. Ou seja,
O Evangelho ele tem razão, porque Deus é um ser racional. Deus não é um ser ilógico. Na verdade, toda a lógica existente da matéria, das ciências, da astrofísica, sejam quais forem os saberes, toda a lógica que existe é uma lógica que tem um mesmo nascedor, o nosso Deus. A mente de Deus é inatingível. Então, essa é uma mente racional. Então, o que muitas vezes a sociedade sem Deus acaba não entendendo é que existe uma razão acima da razão que a mente limitada humana consegue compreender. E é isso que é nisso que nós cremos, numa razão que é superior à razão da racionalidade humana. Porque a racionalidade humana está num piso muito superficial, num piso muito raso, enquanto que a fé nos leva a um nível muito mais elevado. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e prova daquilo que não se vê. E nós poderíamos dizer que não se vê ainda, porque quando cremos na promessa, ainda que não vejamos no momento, certamente no tempo ideal, no tempo exato de Deus, nós veremos. Então o texto diz, os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, os historiadores marcam esse tempo como a tomada dos otomanos pelos turcos em 1453, até 1789, a queda da Bastilha, a Revolução Francesa. Nesse período, aquela visão teocêntrica, em que Deus é a medida de todas as coisas, Deus está no centro de tudo, ela foi transmudada, ela foi deslocada para uma concepção antropocêntrica, ou seja, o humano, o homem, foi colocado no centro. A ideia, a imaginação humana, porque os homens, eu quero que você entenda, os homens saem de um período de muita limitação, de muita escassez de pensamento. E eles começam a produzir com mais liberdade. E essa liberdade faz com que eles acreditem que isso já é suficiente, que eles já atingiram o ápice, quando na verdade isso são apenas lampejos da brilhante mente de Deus. Sempre que eu olho qualquer coisa muito grande, irmãos, qualquer coisa que transcenda o que comumente nós podemos fazer, seja na cultura, seja no esporte, seja na área da filosofia, quando alguém exerce algo que realmente extrapola o comum, o básico, o de todos, o linear, eu sempre enxergo, que maravilhoso, quando eu vejo alguém tocando com excelência, quando eu vejo alguém falando com excelência, quando eu vejo alguém utilizando algum tipo de arte, de manejo com excelência, eu vejo, isso é a bondade, a misericórdia do Senhor se revelando através desses pequenos fragmentos da mente humana, porque alguém é muito bom em algo, mas é só naquilo. E quando nós vemos que a origem de todas as coisas boas, porque a Bíblia diz, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo direto do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Nesse período, o período de renascença, os homens buscaram as suas próprias verdades e assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo. Os homens começaram a ser instruídos, instigados a descrerem no divino, no extraordinário, no transcendente e buscarem o que é palpável. Como nós vamos acreditar
naquilo que não se pode ver, naquilo que não se pode tocar, apenas tem que se crer com o coração. É melhor nós vivermos aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso perceber, aquilo que eu posso experimentar. Mas a Bíblia nos diz que nós temos um Deus maravilhoso, que Ele é sim experimentável. Nós somos convidados a ver, a experimentar a bondade do Senhor, as misericórdias do Senhor que se revelam e se renovam a cada manhã em nosso favor. Quem é crente em Jesus de fato sabe que o Evangelho é experimentável. O Evangelho não é uma bela teoria. O Evangelho não é um conto de normas. O Evangelho é um livro da revelação da vontade de Deus. Quando cumprimos a vontade de Deus, quando nós seguimos o processo e o projeto de Deus, nós vivemos o Evangelho e nós experimentamos coisas que só aqueles que se submetem à vontade de Deus podem experimentar. Com o surgimento do renascentismo, algo muito forte foi experimentado na Itália, que foi o principal centro humanista, lá no final do século XV. Para o movimento humanista, que está dentro do renascentismo, a ética e a moral passaram a depender do homem. E você pode estar pensando, pastor, mas é claro, ética e moral estão nos quadros afeitos das ações humanas. Sim, mas nós temos um livro de conduta. E o que o humanismo fez foi rechaçar esse livro. E agora não vale mais o que está aqui. Agora é o que eu digo ser bom é que é bom. Mas a Bíblia diz o que é acerca do nosso coração? O nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa mente é enganosa e perversa. E assim os humanistas começaram a aprofundar seus estudos nas histórias antigas para desconstruir os livros sagrados, para tirar aquela mentalidade religiosa das comunidades de sua época. E ao longo dos séculos isso vem sendo construído. Então não pense que esse movimento de desconstrução religiosa, esse movimento de desconstrução de fé é uma coisa nova. Não, nós estamos, esse é um rio que tem um leito caudaloso e muito lá atrás. E ele está desembocando agora nesse tempo da pós-modernidade. Mas essa desconstrução social da fé cristã, da fé genuína, ela vem sendo produzida ao longo dos séculos. Nós vivemos um tempo tenebroso. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dias difíceis, dias trabalhosos, em que os homens são mais amigos dos prazeres, mais amigos dos deleites, mais amigos de suas próprias vontades, mais amigos de suas próprias concupiscências, que amigos de Deus. E por fim nós chegamos ao iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surge na Europa entre os séculos 17 e 18 e seus adeptos passam a rejeitar a tradição e buscam respostas na razão, assim, porque, como eu disse, é um desencadear. Não é que um grupo pensava uma coisa e outro grupo pensava outra. Da Idade Média em diante, os grupos foram se fortalecendo e cada vez se fechando mais em torno de suas ideologias, e essas ideologias cada vez mais focadas no afastamento de Deus. O homem vai se voltando as costas a Deus. E a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, seus ouvidos não estão tapados, seus olhos não estão cegos aos homens, mas as nossas iniquidades, ou seja, as nossas ações iníquas, as nossas ações deturpadas, quando a nossa carne fala mais alto que o nosso espírito mal alimentado, isso nos afasta de Deus. E o homem afastado de Deus, ele só colhe frutos ruins
desse tipo de semeadura. O iluminismo surge, como eu disse, na Europa, né, entre os séculos 17 e 18, e seus adeptos rejeitam a tradição, buscam respostas na razão, entendiam que o homem era senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Veja, nós abordamos o renascentismo, abordamos o humanismo, que é uma ideia do renascentismo, e agora chegamos no iluminismo, e veja que os passos, ao invés de seguirem na direção de um progresso, apesar de a humanidade estar crescendo, estar experimentando novas tecnologias, porque eram coisas novas, hoje nós vivemos uma velocidade ainda muito maior, né? As coisas são criadas e reinventadas, porque atingimos aquela maturidade de conhecimentos, as informações estão suficientemente catalogadas para que as descobertas sejam mais velozes hoje. Mas já naqueles séculos, os homens estavam experimentando descobertas. E essas descobertas, ao invés de lhes aproximar de Deus, ao invés de honrarem a Deus a partir dessas descobertas, o que eles estavam fazendo? Eles estavam se afastando de Deus. E nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo e os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, dois grandes imperativos marcaram esse movimento do iluminismo e depois na pós-modernidade ou modernidade que é chamada de modernidade líquida, que surge a partir da metade do século XX. Quais são esses dois grandes imperativos? O hedonismo. O que é o hedonismo? É o prazer como estilo de vida. As pessoas hoje, é muito comum, eu imagino que você conheça alguém assim, alguém que diga, não, se me dá prazer, isso me basta. Se eu estou feliz, isso me é suficiente. Eu não quero algo que cobre a minha razão, eu não quero algo que me imponha limites morais. Eu quero ter prazer, eu quero estar feliz. E na verdade esse tipo de prazer e felicidade são apenas engodos da alma. São subterfúgios que aparentam aproximar o homem da verdadeira felicidade, mas que na verdade estão levando bastante distante da felicidade, porque a grande felicidade, a verdadeira alegria só pode ser encontrada em Jesus. Além do primeiro imperativo que eu já falei do hedonismo, um outro padrão de comportamento, narcisismo. E o que é o narcisismo? Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Você deve conhecer a história, né, do mito grego de Narciso, mas é um padrão de grandiosidade. Narcisismo é um padrão de grandiosidade. É uma falta de empatia, é a necessidade de admiração. Nós vivemos um tempo na sociedade que as pessoas, elas precisam ser admiradas. E eu quero abrir um parêntese aqui, como crentes em Jesus nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque estamos cercados, nós fomos criados dentro dessa cultura, a cultura da admiração. Talvez você esteja pensando, ué pastor, mas é pecado admirar? Não, mas você tem que tomar cuidado, porque é uma linha muito tênue entre admirar e idolatrar. Você pode admirar, você deve admirar pessoas e comportamentos bons, mas você tem que entender que pessoas e bons comportamentos são apenas admiráveis. Louvável é aquilo que vem do Senhor para nós. E esse deve ser o nosso norte, esse deve ser o nosso padrão de vida. Então, iluminismo e pós-modernidade trouxeram esse tipo de comportamento que é facilmente percebido na nossa sociedade, né? O prazer como estilo de vida e esse padrão de grandiosidade, falta de empatia, necessidade de admiração. E o que isso gerou? Isso gerou alguns tipos de auto-idolatria, idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo o que toma o lugar de Deus.
É o culto à forma, é o culto, a expressão grega é traduzida, simplificada, é o culto à imagem, é o culto à forma. E esse culto à imagem pode ser uma imagem de escultura, que era muito comum, né, ao longo dos séculos, mas hoje há pessoas que digam, não, mas eu não sou idólatra porque eu não cultuo imagens de escultura. Mas tem seus próprios ídolos, tem as suas próprias preferências e delas não abre mão. Nós até podemos ter padrões de comportamento, irmãos, mas nós precisamos entender que nós estamos firmados no Senhor. Então o culto à imagem, seja ela qual for, é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado que deve ser abandonada. Se nós cremos em Deus, nós somos transformados todos os dias de glória em glória. O apóstolo Paulo, ele retrata que o homem caído, ele é uma pessoa, lá escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos de 2 a 4, ele vai falar que o homem caído é uma pessoa egoísta, ele é amante de si mesmo, é avarento, ele ama o dinheiro, ele é uma pessoa odiosa, ele não tem afeição ao próximo, ele é rebelde, ele é sem temor de Deus, ele é hedonista, amante dos prazeres. Esse é o tipo de pessoa egoísta, pessoa afastada de Deus, porque ele está buscando o seu próprio padrão de comportamento. Desse modo, uma pessoa não regenerada, ela terá sempre a necessidade de se autopromover e ela ela estará sempre desenvolvendo uma opinião mais elevada de si mesmo do que merece. Eu quero te deixar um conselho na palavra. Sempre que você receber um elogio, envie a glória para o Senhor. É o melhor que você tem a fazer. Se você fez um bom trabalho, é bom que esse trabalho seja reconhecido pelas pessoas ao seu redor. Mas tome muito cuidado. Eu costumo dizer, eu gosto de uma frase muito interessante do Martin Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele diz: nós temos um inimigo ferrenho, um inimigo feroz, o diabo. E se ele não pode nos vencer em nossos fracassos, ou seja, se nós estamos cautelosos, com uma vida de oração e consagração vigilante, ele certamente tentará fazê-lo em nossas virtudes. Como é isso, pastor? Você pode estar se perguntando. É quando alguém chega e te faz um elogio. Poxa, como você é bom. Como você é crente. Como você é um bom crente. Como você prega bem. Como você fala bem. Quando você ora, Deus faz as coisas. Essa é uma verdade que muitas vezes pode ocupar um lugar no nosso coração, que é o de Deus, e pode nos tentar a tirar o centro da adoração, que é do Senhor, para as nossas realizações pessoais. Por isso, vai aqui um conselho: muito cuidado. Toda honra e toda glória são do Senhor e só Ele merece. Você recebeu um elogio? Amém. Mas diga glória a Deus por isso. E tome muito cuidado para que o seu coração não te engane e você venha pensar: realmente eu tenho feito coisas muito boas. Porque coisas muito boas, quem faz é o Senhor. Pode ser através de você ou de mim, mas quem fez foi o Senhor. Idolatria do coração. Eu já estou tocando nesse assunto, já até me adiantei. As emoções, o centro da personalidade. Nós somos, a Bíblia diz, né, Jeremias, que o coração é enganoso e perverso. Do interior do nosso coração, o Senhor Jesus diz, saem os maus pensamentos, as imoralidades, as avarezas, a soberba, a insensatez. E Deus condena toda e qualquer forma de idolatria. Então, cuidado com o seu coração, para que, ainda que você aparentemente ofereça um culto a Deus, o seu coração não esteja manipulado, ele não esteja contaminado com esse tipo de idolatria. Diz o texto da nossa lição, infelizmente algumas pessoas
chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem a ídolos do seu coração. Aquelas sensações que inflam o ego e que são extremamente perniciosas. Assim, quem não teme a Deus, e aí ele não está dizendo quem é ímpio apenas, porque pode faltar temor do Senhor na vida de alguém que se declara crente, né? Aquele que não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário disso, ou dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E por fim, um tipo de idolatria que é muito comum nos nossos dias, a idolatria sexual, o culto ao corpo, o culto desenfreado aos prazeres, à libertinagem, à promiscuidade. Hoje as pessoas dizem meu corpo, minhas regras, quem sabe do meu corpo sou eu, todo prazer que eu puder experimentar é meu direito experimentar. Pode até ser direito. A Bíblia diz todas as coisas me são lícitas, posso fazer o que eu quiser fazer, mas nem tudo me convém fazer. Existem, e me perdoe, eu fiz até uma aplicação de um texto, mas aqui tirei ele um pouco do contexto, porque o apóstolo está falando de coisas lícitas que não convém, e na verdade esse tipo de pecado sexual, além de não convir, também é ilícito. Então essas não são nem lícitas, mas para uma mente deturpada, para uma mente afastada de Deus, a pessoa pode pensar, me é lícito porque eu não condeno. O que é bom para você não é bom para mim. O que para você é errado não é errado para mim. Na verdade, Deus não está te perguntando se você concorda com Ele ou não. Ele entregou o manual. E está aí, leia. Se você quiser andar certo. Se não, faça pela sua cabeça. E no final das contas, você será chamado a prestar conta de suas atitudes. Então, a concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática de atos imorais, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer do sexo ilícito. Mas nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão cada vez mais deterioradas. Elas não estão buscando apenas relação sexual ilícita, elas estão buscando diversificar as relações sexuais. Por quê? Porque no seu íntimo se sentem vazias, não se sentem nutridas, não se sentem alimentadas. E como não se sentem nutridas, não se sentem alimentadas, precisam fazê-lo. E como farão? Precisarão enganar a alma com falsas sensações momentâneas e se tornam cada vez mais esparsas. É por isso que o homem precisa experimentar mais e mais e mais. E eu retorno àquilo que eu falei um pouco lá atrás. E um abismo chamará outro abismo. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte, Gálatas 5,16, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A nossa conclusão dessa lição dessa manhã nos diz o seguinte, a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. Existe uma verdade absoluta, ela é inegociável, é a palavra de Deus. Creia o homem ou não. Deus não está preocupado se os homens estão acreditando ou não que esta palavra é a verdade. Ela é a verdade. Já disse mais de uma vez e vou repetir, para quem queira me ouvir. Deus não é um ser que sofre de crise de identidade. Ele sabe quem é. A Moisés ele diz, eu sou o que sou. Ele é Deus. Ele é Senhor.
e fora dele não há salvação. Então, ele não é um ser que, apesar de supremo, tem crise de identidade. Ele sabe quem ele é. E em sua palavra está contida toda a verdade. E só aqui está a verdade absoluta da palavra revelada de Deus. Então, tudo que foge desse livro da lei do Senhor vai fugir da verdade de Deus. E tudo que não é verdade é mentira. E por causa disso, seres que estão afastados de Deus estão vivendo em rebelião contra Deus. E essa impiedade, que é uma ausência de retidão, resultam em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador. O homem tem tentado se mostrar cada vez mais autossuficiente, mas tem falhado cabalmente em suas tentativas. E nós vemos teses e mais teses sendo lançadas e cada vez mais enfraquecidas. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Então eu quero te deixar um conselho. Creia no Senhor. Creia na sua palavra. Busque com afinco obedecer à palavra de Deus. Viva a sua vida pautada na palavra de Deus. Tome cuidado com os seus passos, com os seus procedimentos. Cuidado com o que estão dizendo. Cuidado se estão tentando relativizar o que é certo. O que é certo, o que é errado. O pecado continua matando e levando para o inferno. Deixa Deus abençoar a sua vida. E eu quero orar com você nessa manhã para encerrarmos essa lição. Que Deus abençoe a sua vida. Logo mais à noite nós teremos um grande culto de adoração aqui mesmo na rua. O endereço está nas nossas redes sociais, aqui mesmo na rua da igreja, um pouquinho mais à frente. Nós temos um mapinha, os irmãos já receberam. Então esteja logo mais à noite conosco. Convide alguém para ouvir a poderosa palavra de Deus. Eu quero que você ore comigo nesse momento, para que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. O Senhor é o nosso Senhor. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Senhor quem nos salvou. Deus é Deus e merece ser louvado como Deus da nossa vida. Então ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu te oro agradecido por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada e que possamos tomar muito cuidado, Senhor, com o nosso coração, com a nossa mente, que os nossos pensamentos, os nossos desejos não estejam divorciados da sua vontade, mas que possamos viver de acordo com a tua palavra, de acordo com os teus regramentos, tendo a mente, Senhor meu Deus, esclarecida, a mente, Senhor meu Deus, totalmente conectada à tua vontade. Livra-nos, Senhor meu Deus, de todo esse relativismo barato. Livra-nos, Senhor meu Deus, desse pecado travestido de liberdade espiritual. Livra-nos, Senhor meu Deus, de toda essa perda de essência. Guarda-nos, Senhor, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, de acordo com a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor meu Deus, a cumprirmos a tua vontade e o ide do Senhor. Abençoa os meus irmãos e irmãs com saúde, com alegria, com graça, com paz. Que essa palavra esteja aplicada ao nosso coração e que possamos vivê-la para a glória do teu nome. É assim que eu oro em tudo agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, que a palavra de Deus lida, que a palavra de Deus estudada nessa manhã possa encontrar lugar no meu e no seu coração, e que o bendito Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas deficiências, nas nossas fragilidades, e que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do bendito Espírito Santo repouse sobre a nossa vida hoje e sempre. E com muita alegria nós dizemos amém.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.